Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou contar pra você os 5 principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer ganache. Seja ele pra recheio, pra bombom, pra trufa, pra blindagem, não importa. O que importa é que esses são os 5 maiores erros que as pessoas cometem e às vezes nem sabem que isso é um erro. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles, como evitá-los e você vai entender melhor se você está errando alguma dessas coisas. Vamos lá! Ao longo dessa minha vida como youtuber aqui neste canal, eu notei que um dos assuntos que as pessoas mais gostam de assistir e de ver conteúdo é sobre ganache. O vídeo mais assistido desse canal até hoje é um vídeo onde eu falo sobre ganache. E a live de maior sucesso que eu já fiz até hoje lá no meu Instagram foi sobre ganache. E tudo isso, sabe por quê? Não é porque as pessoas amam ganache, não. É porque elas têm muita dúvida e costumam errar coisas que elas não sabem na hora de fazer, trabalhar e utilizar. E aí que eu fui fazer? Atrás das maiores dúvidas que essas pessoas tinham, fui procurar nos meus comentários, fui nas próprias lives quando as pessoas me perguntavam e eu comecei a notar um padrão dos erros que as pessoas cometiam e não sabiam que estavam cometendo. E aí eu juntei esses 5 maiores erros que as pessoas cometem ao fazer ganache e trouxe para você aqui para facilitar a sua vida na hora de você trabalhar com esta mistura tão clássica e tão versátil que é o ganache. Então, vamos começar com o primeiro principal erro que as pessoas cometem, que é aquecer demais. Aquecer demais o quê? Tanto o ganache quanto o chocolate. Mesmo quando você já tem o ganache pronto, um dos erros que as pessoas mais cometem é aquecer aquela mistura demais. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, que o chocolate puro não aguenta ser aquecido em temperaturas muito altas porque ele queima. Mas isso também não é muito bom para o preparo do ganache pronto, não porque ele vai queimar, mas sim porque ele pode talhar. O ganache, como eu já expliquei aqui nesse canal algumas vezes, é uma emulsão, ou seja, é uma mistura que parece que está misturada, que está um ingrediente dissolvido no outro, quando na verdade já está um ingrediente subdividido no outro de maneira estável, que parece ser uma mistura de uma solução única, mas não é. Então, quando você aquece o ganache, que é uma emulsão estável em temperatura ambiente e em temperatura de geladeira, ele perde essa estabilidade e tende a separar a gordura dos líquidos. Então, quando você aquece demais o ganache, você tende a perder o ponto, o seu ganache se separa e aí você se desespera, né? Isso acontece muito, falar, meu Deus, meu ganache sempre talha, eu não sei o que eu faço de errado, eu uso as medidas corretas, eu faço passo a passo certinho. O que aconteceu? A hora que a gente vai descobrir o que foi feito de errado aqueceu demais. Porque o ganache, como a gente sabe, é uma mistura que quando é preparada, ela tem uma consistência, depois de algumas horas, quando aquele chocolate esfria e cristaliza, ele ganha uma consistência mais cremosa. E eventualmente você derrete isso de novo para ter uma consistência mais líquida, para utilizar para escorrer uma calda, enfim. E aí você pode utilizar esse artifício, derrete, deixa esfriar, derrete, deixa esfriar. Só que esse derreter novamente tem que ser feito com cautela, tem que ser feito em temperaturas brandas, temperaturas baixas, mexendo sempre, para que você não superaqueça aquela mistura e não talhe. Então esse é o principal não. Então esse é o primeiro principal erro que as pessoas cometem e às vezes não sabem que isso é um erro. Aquecer demais essa ganache. E a gente já aproveita aqui para aproveitar esse primeiro tópico e falar que você também não pode aquecer demais o chocolate, porque isso faz com que ele queime. O chocolate começa já a queimar e perder suas características a partir de 50 graus Celsius para cima. E 50 graus para a gente é uma temperatura morna. Então, vamos levar essa regra também para o ganache e não derreter o ganache em temperaturas mais altas do que essa, porque isso vai fazer com que você mantenha ali o seu preparo homogeneizado e emulsionado, mesmo quando está mais fluido. Caso aconteça do seu ganache talhar, não se desespere, o que você precisa é esperar aquela mistura diminuir de temperatura e homogeneizá-la novamente, batendo com o mixer ou no liquidificador, porque vai ser difícil você homogeneizar aquilo de novo. O segundo principal erro que as pessoas cometem na hora de fazer ganaches é utilizar medidas a olho, sem mais nem menos. Não tem jeito bonito de falar essa frase, é esse o jeito. E isso as pessoas fazem, sim, muitas vezes. E aí
Quando a gente vai fazer a consultoria ali, puxar da pessoa, como ela fez aquele preparo, a gente acaba descobrindo que algumas vezes ela usou uma medida ali sem saber qual era ela exatamente, tá? Às vezes a pessoa faz um ganache com medidas a olho, porque sim, derrete um chocolate ali, vai jogando um creme de leite ali e misturando até ela achar que o ponto tá bom, e às vezes isso acontece quando a pessoa já errou alguma coisa, está desesperada e começa a adicionar mais chocolate, começa a adicionar mais creme de leite, adiciona mais chocolate, mais creme de leite, mais chocolate, mais creme de leite, para chegar num ponto ali que ela nem ela sabe qual é, e aí ela desanda o preparo inteiro. E não é porque desanda, porque dá errado, é porque você perde a proporção. O ganache é um preparo de proporções, uma quantidade específica de chocolate para uma quantidade específica de creme de leite que atinge um ponto específico de cremosidade. Se você perde essa proporção, você não sabe qual vai ser o resultado final depois que aquele ganache esfriar e endurecer. Então, você pode sim aumentar e diminuir as quantidades, mas sempre mantendo a proporção. Se você põe a olho, você não sabe se você está mantendo a proporção. Então, é importantíssimo que você sempre mantenha proporções e se for fazer alguma adição dentro daquele preparo, as adições têm que ser proporcionais. Então, se você tiver com o ganache ali pronto, e for adicionar 100 gramas de chocolate a mais ali dentro, você tem que adicionar uma quantidade de creme de leite proporcional àquela quantidade de chocolate. Então, se é um ganache que vai 1 kg de chocolate e meio quilo de creme de leite, você vai adicionar 100 gramas de chocolate, você vai ter que adicionar 50 gramas de creme de leite. Senão, você vai perder o ponto daquele ganache. Se você quiser modificar o ponto, aí sim você adiciona só um ou só o outro. Mas, em geral, sempre pese para você saber a proporção que você está utilizando. E o terceiro maior erro que as pessoas cometem na hora de fazer ganache, esse é um clássico. Esse é um clássico porque realmente as pessoas muitas vezes não param para pensar que isso é uma variação importante a ser levada em consideração. Por exemplo, estou aqui num vídeo do YouTube e eu passo para você uma receita de ganache cremoso para recheio que vai chocolate ao leite, creme de leite, manteiga e tal. E aí você quer fazer esse mesmo ganache cremoso para recheio, só que com chocolate branco. As medidas não vão ser a mesma. Então, esse erro é achar que as proporções de creme de leite e chocolate são as mesmas para todos os tipos de chocolate. E não são. Chocolate branco é uma, chocolate ao leite é outra, chocolate meio amargo é outra, chocolate 60% cacau é outra, chocolate 70% cacau é outra. E isso porque os chocolates de gradações diferentes têm durezas e texturas diferentes. Um chocolate branco precisa de menos creme de leite para ficar cremoso, enquanto que um chocolate 70% cacau precisa de muito mais creme de leite para ficar cremoso. Então você não pode simplesmente pegar uma receita de ganache 50% cacau e fazer essa mesma proporção para um ganache branco, porque esse ganache branco não vai ficar com a mesma consistência. Você vai ter que sempre balancear essa quantidade de líquidos, de creme, de suco, de bebida, para que você chegue na consistência que era similar àquela do outro ganache com um teor maior de cacau. Então não é sempre a mesma proporção, isso vai variar dependendo do tipo de chocolate e se você quiser ser mais cirúrgico ainda e mais a fundo, pode variar também até de acordo com a marca do chocolate, porque cada chocolate tem uma fórmula diferente e mesmo sendo a mesma categoria, por exemplo, chocolate ao leite, alguns chocolates ao leite podem ser mais macios ou cremosos do que outros, isso pode interferir no resultado final do seu ganache. O quarto principal erro que as pessoas cometem ao fazer ganaches é não misturar ou emulsionar direito aquele ganache. Às vezes a pessoa não fez nada de errado, o preparo está correto, só o que faltou fazer ali é mexer mais, é bater mais aquela mistura, para você conseguir homogeneizar e emulsionar. E aí às vezes a pessoa começa a mexer, vê que está talhado, às vezes um chocolate com teor de gordura alto, versus uma quantidade pequena de creme de leite. Isso acontece muito nos ganaches para blindagem, camada de selagem de bolo, acontece bastante isso. A pessoa acha que está dando errado, mas na verdade só falta ela mexer um pouco mais para aquele ganache homogeneizar e ele voltar para a temperatura também mais baixa e ganhar uma consistência melhor. É só isso que falta. Então, sempre homogenize bem o ganache. Se realmente não tiver dando ponto, é porque aí tem algum outro erro, geralmente é algum desses que está aqui nessa lista. E o quinto e último principal erro que as pessoas cometem ao fazer ganache
é trabalhar com o ponto errado do ganache. Isso também é um clássico que muitas pessoas que vêm com dúvidas sobre ganache para mim acabam descobrindo que o erro delas era só ter trabalhado com o ponto errado. Um ganache, quando ele é feito, ele tem uma consistência, no dia seguinte ele tem outra e ao longo desse período ele vai adquirindo várias consistências diferentes. Por quê? Quando você acaba de fazer com o chocolate derretido e o creme de leite, essa mistura está mais fluida, aquele chocolate está derretido. Ao longo das horas passando, aquele chocolate vai perdendo temperatura e cristalizando dentro daquela emulsão do ganache. Isso vai fazendo com que aquele preparo fique mais consistente, ou seja, mais pastoso. E aí, dependendo da proporção que você está utilizando, vai chegar uma hora que aquele preparo vai ficar bem rígido ou vai chegar uma hora que aquele preparo vai ficar bem cremoso. Então, você não consegue saber o ponto exato que o seu ganache vai ficar na hora que você acabou de fazer. Digamos que você esteja criando aqui uma receita nova de ganache sem base nenhuma de uma receita. E aí você mistura lá chocolate com creme de leite. Esse ponto que você acabou de utilizar agora e fazer, que está mais fluido, mais líquido, mais brilhante, não é o ponto que vai ser a hora que endurecer, certo? Todo mundo concorda com isso. Então, você precisa saber trabalhar com o ponto do ganache. Você precisa saber entender as proporções em geral, a média utilizada. Então sabe-se que em geral, para um chocolate ao leite, um ponto cremoso é de tantos por cento de creme de leite para tantos por cento de chocolate. E aí, a partir dessa média, você faz o preparo e modifica da forma como você preferir, sabendo que aquele preparo que você acabou de fazer, que está mais fluido, mais líquido, mais brilhante, não vai ser o resultado final depois de endurecido. Isso vale para todos os tipos de ganache. E a maior dúvida sobre esse ponto é ao trabalhar com ganache para blindagem. O ganache para blindagem é um ganache com uma proporção muito pequena de creme para uma quantidade muito grande de chocolate. Isso faz com que o resultado final desse ganache, depois de cristalizado e enrijecido, seja muito firme. Mas ao trabalhar com ele, você tem que trabalhar nos pontos anteriores. Então, quando você acaba de fazer um ganache para blindagem, aquele primeiro ponto mais fluido é ótimo para você fazer a primeira camadinha no bolo, selar aquele bolo das migalhas, porque ele é bem líquido. Ao passar do tempo, aquele ganache fica um pouco mais pastoso e é o ponto ideal para você alisar e nivelar o bolo. Você não pode esperar aquele ganache enrijecer por completo para daí então você querer usar, porque você vai ter que rederreter ele de novo para você poder utilizar. Então o ganache que você tem que ir utilizando conforme ele vai cristalizando, para que a hora que você termine de fazer o bolo, o ganache que está no seu bolo esteja cristalizado e firme e bem nivelado. Então, saber trabalhar com o ponto do ganache correto na hora correta é uma das melhores formas de você trabalhar e se dar bem com o ganache. A mesma coisa quando você vai rechear um bolo. Se você quer rechear um bolo com um ganache, não adianta você querer rechear ele com um ganache que acabou de ser feito, porque vai estar muito líquido, vai escorrer pela lateral, não vai ficar bem nivelado certinho. Se você utilizar quando ele já estiver mais cremoso ou pastoso, vai ser mais fácil de você espalhar e deixar com a espessura de recheio que você quer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que muita gente tem sobre ganache. Se você tem mais alguma dúvida sobre ganache, deixa aqui embaixo nos comentários, me manda uma mensagem. Quem sabe eu não faço uma parte 2 com outros erros, ou também te respondo e tiro a sua dúvida. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas você pode me acompanhar também através das redes sociais, diariamente, onde eu posto umas dicas, técnicas, receitas e muito mais. Você também pode entrar no meu grupo do Telegram, clicando no link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo, e lá tem mais dicas, receitas, técnicas e todas as medidas dos preparos que a gente faz aqui nesse canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!